Olá, bom dia, ou boa tarde, ou até boa noite. Importante é que você nos veja. Nós estamos aqui mais em um momento jurídico da aba Portugal. Aqui é um espaço onde nós, advogados, vamos discutir sempre sobre algum assunto jurídico e algum ponto muito relevante para a vida de todos. Eu sou o Renato Colete de Barros, sou advogado. No momento, sou diretor da aba no Porto e hoje eu tenho aqui comigo a doutora Joyce Leal, que é a nossa diretora ABA em Braga, e nós temos aqui também a doutora Marcela Camargo, que é nossa diretora na aba de Coimbra. Doutora Joyce, por favor, nos dê aí o seu cumprimento inicial. Olá, boa tarde a todos. É um gosto sempre estar aqui presente com vocês. Marcela, a gente só consegue se ver assim, né, de vídeo, e a saudade vai ficando, mas a gente está sempre em contato. Então, como o doutor Renato disse, eu estou como atualmente diretora da ABA aqui na cidade de Braga. Sou advogada no Brasil e em Portugal e estou aqui ávida para ver o que a nossa querida doutora Marcela Camargo tem a nos dizer hoje. Olá, doutora Joyce, doutor Renato. É sempre um prazer estar com os senhores e com todos que estejam eventualmente nos assistindo. Uma boa tarde ou uma boa. Não, boa tarde. Acho que em ambos os países é boa tarde. No Brasil já 1h15, aqui são 5h15. A despeito já está escurecendo mais cedo, né? Estamos já nos despedindo do verão. Então, já já escurece por aqui. Mas é com muito gosto que estou aqui, sou diretora da aba Coimbra. Sou presidente da Comissão de Direito Penal em Portugal e sou advogada criminalista, atuante tanto no Brasil quanto em Portugal. Então, é com imenso gosto que a gente está aqui para tratar de um assunto muito importante, né? Desde sempre e continuamente importante, que precisa ser falado e revisitado todas as vezes possíveis, porque ele está sempre em evidência. Então, é algo que nós precisamos foco e nós, como profissionais do direito, também precisamos tornar-nos profissionais que levam informação. Então, acredito que esse momento jurídico que a aba está nos proporcionando é importância a nível até social para não apenas profissionais do direito, mas eventualmente todos aqueles que necessitem de tipo de informação jurídica relevante, que eu acredito que é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite. E é isso, doutor Renato. Bom, pelo que eu ouvi, hoje nós vamos falar de uma violência de gênero, né? Na verdade, vamos falar um pouquinho sobre a violência contra a mulher. E quando nós falamos de violência contra a mulher, nós temos aí uma infinidade de assuntos que nós podemos abranger, porque afinal de contas, a mulher ela pode ser cisgênero, ela pode ser uma mulher trans, ela pode ser uma mulher homossexual, ela pode ser uma mulher heterossexual, enfim. E além de tudo isso, nós temos a questão da violência doméstica, da violência sexual, da violência de tráfico de humanos, que as mulheres passam por isso. Nós temos a mutilação genital feminina, nós temos casamento infantil, enfim, fora todas as questões que podem acontecer em locais de trabalho. Agora, a mulher em si, eu acho que muitas pessoas às vezes acham que erroneamente é, nascer mulher é complicado. Não, não é complicado. Eu acho que nascer mulher, você já vem com uma responsabilidade tão, tão grande na sociedade, porque a mulher, no final das contas, ela tem a capacidade, além de gerar as que são mães, elas geram outras pessoas, elas geram, e elas são responsáveis, inclusive, pela educação dessas pessoas. Então, essas mulheres muitas vezes são educadas dentro do machismo, são educadas dentro de uma sociedade que às vezes elas acreditam que aquilo é o correto e elas passam isso para os seus filhos. E o filho, um filho, para conseguir passar por isso, ele tem que ter uma mãe e uma mulher forte do seu lado para que o ensine a questionar, muitas vezes, o que um pai ou que uma visão machista vem de uma sociedade. Então, assim, o papel da mulher
no desenvolvimento de uma sociedade moderna, de uma sociedade digna, ela é fundamental. Nós nunca podemos deixar de falar sobre isso. Nós temos que falar sobre isso sempre. E eu sei aqui que nós temos até, vamos falar um pouquinho só hoje, nosso tempo é curto, mas é sempre para ficar com aquela vontadezinha de quero mais. E nós sabemos que em Portugal nós temos problemas sim com violência doméstica, como em vários outros países do mundo, mas também nós temos leis que protegem. Não é isso, doutora? Exatamente, doutor Renato. E é muito interessante falar isso, porque acredito ser de suma importância. No Brasil, a lei de violência doméstica, que é popularmente conhecida e foi, de fato, legalmente apelidada como Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, que inclusive eu vi nascer. Eu estava no estágio da Defensoria Pública na área criminal, desde sempre. Então, desde 2006 estou lá. E eu lembro que essa lei entrou em vigor e eu lembro das defensoras tentando dar um jeito de pegar aquelas medidas de urgência que começaram a vigorar através dessa lei específicas para o crime de violência doméstica e colocar na prática para uma fila imensa de mulheres que estavam ali a aguardar qualquer tipo de manifestação estatal em prol delas. Então, eu vi essa correria, essa discussão sobre essa lei quando emergiu a lei da Maria da Penha, que infelizmente foi um caso levado, né, à Corte Internacional de Direitos Humanos, porque o Brasil, na época, não tinha legislação legal a nível de proteção de uma mulher vítima de violência doméstica, e eu digo mulher porque a Maria da Penha em si, ela nasceu para a proteção do gênero, digamos assim. Hoje em dia já digamos aí, vamos para quase 20 anos da lei, né? Em 2026 vamos fazer 20 anos de Maria da Penha, e hoje já temos alguns entendimentos a nível ordenamento jurídico brasileiro de aplicabilidade ao sexo masculino. Mas ela nasceu, o seu bojo, né? Quando ela foi dada a origem a ela, foi sobre essa ótica da. Eu não gosto de dizer da condição de ser mulher, apesar que eu já estou a ouvir em alguns lugares eles falando esse termo, né? A condição de ser mulher, tal. Eu não acho que é uma condição, porque eu não acho que condiciona absolutamente nada. Então, é só uma opinião minha, não é uma questão jurídica que eu estou aqui a tratar da questão de condição de mulher, mas não é um termo que eu vou usar neste momento. Então, em prol disso, como eu falei, temos quase 20 anos de Maria da Penha no Brasil e aqui em Portugal, outro dia, até para trazer esse link, eu estava a conversar com os colegas que não são da área do direito, né? Pessoas que atuantes em diversas outras áreas, e eles estavam a lamentar que aqui em Portugal não existia. Poxa, não existe uma Maria da Penha aqui, que pena que não existe legislação aqui, porque aqui em Portugal sabemos que o crime de violência doméstica é o crime mais cometido. É o crime que tem mais recorrência. A despeito de muitas vezes as próprias vítimas não fazerem a queixa, ou outros, porque é um crime público, não precisa ser só a vítima fazer, qualquer pessoa que presencie uma situação de violência doméstica pode vir a denunciá-lo para as autoridades, existe uma cifra negra enorme, que são crimes cometidos e que não são oficialmente reportados. A minha internet tá travando para vocês? Ela travou um pouquinho, mas já estabilizou. Mas Já? foi tudo bem. Tá. É que eu vou falando aqui, então me mandem mensagem, que às vezes eu não sei, eu vou estar falando horas aqui sozinha. Tá tudo bem agora, doutora Joyce? Não, tá perfeito. Era Tá? só para Tá. saber se era minha ou se era a sua. Não, mas pronto, me avisa aí, me fale Quem isso. sabe faz ao vivo, né? Vamos em frente. Vamos, não, exatamente. Programa ao vivo é isso, né? A gente sabe que a gente está na dependência aí das redes. Então, portanto, me causou curiosidade, né, como profissional exatamente até do ramo criminal, as pessoas acharem que em Portugal não existe legislação específica para esse tipo de crime, tal qual existe no Brasil, e é um fato notório a toda a população. Mas engana-se, porque em Portugal sim existe. Claramente não é com a nomenclatura Maria da Penha, porque Maria da Penha foi, infelizmente, uma vítima gravíssima de violência doméstica. O marido tentou matá-la algumas vezes com um tiro na coluna e ela terminou por ficar paraplégica. E o marido foi não sancionado à altura da conduta que ele havia cometido e ela foi recorrendo.
ela recorreu tanto que o Brasil foi instado, né, pelas cortes internacionais a ter uma legislação plausível, e por isso que essa legislação ganhou ali o codinome de Maria da Penha. Então, isso foi um fato que aconteceu no Brasil. Aqui em Portugal, nós temos uma lei específica, que é a Lei 112 de 2009. Então, acho de suma importância nós falarmos um pouco dessa lei, que ela protege vítimas de violência doméstica. Ela atua também na prevenção das vítimas específicas de violência doméstica. Porque aqui nós temos diversos direitos das vítimas, mas essa lei ela vai se aplicar às de violência doméstica. E ela não aplica tão somente na questão criminal. E aí aqui é importante dizer que o crime de violência doméstica, ele não está na Lei 112. A Lei 112 é uma legislação que abrange até inúmeras áreas, não apenas as criminais, para desse crime e para a reparação ali de alguns danos e medidas urgentes, que podem ser prevenções sociais, prever ali, por exemplo, até direitos laborais. Quantas faltas uma vítima de violência pode ter sem incorrer em qualquer gravidade no seu trabalho, incorrer em qualquer retaliação, digamos, por causa da sua falta, se ela estiver numa situação de violência doméstica, porque a gente sabe que isso é muito recorrente. A mulher, ela pode ser a vítima de violência. E a mulher que eu digo até eu vou entrar nesse mérito daqui a pouco. Como eu falei, eu saio falando, então vocês têm que me interromper. Então, aqui em Portugal, o crime de violência doméstica está no Código Penal, no artigo 152. Mas a lei de violência doméstica é a Lei 112. E é interessante que o artigo 152 do Código Penal, que trata especificamente de crime de violência doméstica, ele nem vai tratar na questão de ser mulher ou não. Qualquer um pode ser vítima de violência doméstica. Basta estar ali, nas circunstâncias legais que o artigo penal preveja. Inclusive, aqui é expresso legalmente que o ex-namorado, por exemplo, pode ser a vítima ou o agressor de violência doméstica. Não precisa de coabitação, não precisa de necessariamente haver ali um casamento consolidado. Então, o crime de violência doméstica, ele abrange ali vários tipos de vítimas deste tipo de crime. Inclusive, não precisa ter uma relação de parentesco, nenhuma relação amorosa. Então, por exemplo, se eu me caso com uma pessoa e eu já tinha um filho, o meu filho, no caso, vai ser enteado dessa pessoa, e o meu filho sofre violência doméstica, só violência por parte dessa pessoa, ele também é vítima específica desse crime. E não tem nenhuma relação de parentesco, uma relação sanguínea ou uma relação que quer que seja. Apenas é uma vítima vulnerável em situação ali doméstica, que convivem no mesmo lugar. Então, esse é o crime de violência doméstica, 152 do Código Penal português. E a Lei 112 vai prever vários tipos de medidas para essas vítimas. E é muito importante a gente falar sobre elas, porque as medidas de urgência que existem na Lei 112 são de aplicação imediata e elas não excluem as medidas que estão no Código de Processo Penal. Então, uma pessoa que seja vítima de violência doméstica, ela pode se valer das medidas de coação que existem no Código de Processo Penal, né? Ou podem ser aplicadas, por exemplo, para o arguido, para o agressor da violência doméstica, tal qual a Lei 112, tal qual as medidas que existem na Lei 112. Por favor, senão eu saio falando, por favor, doutor Renato. Então, colocando isso dessa forma, a gente vê que existe um quadro legislativo, né, aonde você tem uma proteção. Mas nós temos aí uma função prática do Estado, que não interessa se é o Estado português, o Estado brasileiro, o Estado de qualquer outro país. Sim. E, na realidade, todo esse mecanismo só funciona mediante denúncia, mediante provocação. E nós sabemos que muitas vezes um crime de violência de gênero, ele é muito difícil de ser provado, né? A vítima acaba passando, às vezes, por muitos problemas e muito tempo, precisa de tratamentos e, enfim, é algo muito duro também para a empresa. Para a empresa não, desculpa, para a pessoa, porque ela tem que se expor demais. Nós tivemos aí recentemente essa questão aqui na Europa, né? Que foi muito grave. Pode falar, Joyce. Não, então, co- é,
Ai, não pensei que você fosse falar para eu falar logo. Ah, Mas não, então, com continuo falando, não tem relação. problema. Não, você interrompe, eu falo, desculpa, não quis interromper. Com relação a essa questão também da exposição. Quem tem que ter vergonha, na verdade, é o agressor, né? Não quem foi agredido. E muitas vezes as pessoas que sofrem esse tipo de violência, elas escondem isso da própria família, então às vezes os familiares próximos nem imaginam, ou às vezes imaginam pelos sinais, mas não é aquela coisa claramente declarada, por pura vergonha. E as pessoas, normalmente, que também se submetem a esse tipo de violência, então eu estou falando as pessoas, eu não estou colocando só a mulher, talvez estatisticamente sejam as mulheres as mais agredidas, e não só fisicamente. Essas mulheres, elas têm uma situação, ou essas pessoas, elas têm uma situação de vulnerabilidade, não só física, como emocional e financeira, o que faz com que a pessoa não consiga sair daquele ciclo ali, né? É assim, sabe, daquela situação. Por quê? Se ela tem uma dependência financeira, por exemplo, ela não tem como ou tirar a pessoa que agride de casa ou ir para outro lugar porque ela não tem como se sustentar. E aquela relação, às vezes, a gente sabe que muitas vezes tem até aquele ditado que diz, né, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, porque muitas vezes a gente se dispõe a ajudar a pessoa e daqui a pouco a pessoa está de volta naquele mesmo ambiente e se submetendo àquela mesma situação. Por quê? Porque existe ali uma dependência emocional que ainda é pior do que a dependência financeira. A própria mulher, às vezes, não sabe ou não tem a consciência de que tudo que está acontecendo ali está errado. Existem mulheres que por muito tempo são vítimas de violência e elas nem sabem que aquilo é uma violência. Ou, enfim, elas se sentem efetivamente inferiorizadas. Por quê? Porque vieram, às vezes, de uma sociedade ou de uma educação onde realmente a mulher é colocada em situação de total submissão, né? Não é, não faz nem muito tempo aonde se a medicina acreditava que as mulheres eram menos inteligentes do que os homens, o que é um absurdo. E muitas mulheres passaram uma vida acreditando nisso. E tem uma outra frase que é clichê, mas que a gente ouve muito também, ruim com ele, pior sem ele, Uh, porque a pessoa não conhece uma outra realidade. Então, ela não sabe o que é viver bem, vamos dizer assim. Para ela, aquela condição que ela vive ali é ruim, mas tudo bem, é melhor po- estar ali do que estar numa outra situação pior, de repente, né? podemos E entrar acaba num se tema um contentando. pouquinho mais polêmico que isso, já que a Joyce deu a dica, Marcela, mutilação genital feminina. Para quem, nós que temos uma cultura um pouquinho mais ocidental, quando nós vimos aquela questão do Afeganistão, foi totalmente noticiado que todo o avanço que as mulheres estavam conseguindo ter naquela sociedade ia ser perdido. Nós íamos ter uma regressão, né? Foi mais do que anunciado isso e nós pudemos acompanhar o horror que foi aquilo. E na realidade, hoje, eu acredito piamente, né, pelo que nós estamos vendo também, era exatamente isso. Hoje nós temos uma situação catastrófica para a mulher, algo que nós estamos regredindo aí muito e muito no desenvolvimento e nessa luta aí com relação a esse tipo de violência. Exatamente. A mulher, ela sempre foi, eu sei que existem várias vítimas, né? Mas a mulher, ela, a gente, por qualquer motivo, sempre foi estereotipado, exatamente como o doutor Renato bem falou, né? A gente foi sempre colocada em uma situação, às vezes até com um pano de fundo científico de que seríamos menos que os homens, inclusive o termo feminino, que é um termo que teve sua origem no latim, que quer dizer feminos, que é o ser que tem menos fé.
né? Hoje em dia existem as feministas, mas não sei se todas as feministas que eu sou também, tá bom? Para mim, feminismo é a mulher ter autonomia e independência, e independente das variantes que cada um segue. Para mim, feminismo é isso. Melhor manifestação de feminismo é independência financeira e estudo. Não tem como, mas outras coisas a gente ainda precisa galgar muito a despeito de já termos conquistado. E algo que me chamou muita atenção essa semana, semana passada, foi o discurso da Meryl Streep, né, que ela fala sobre a questão das mulheres no Afeganistão, do que elas estão vivendo agora com o retorno do regime do Talibã. E eu estava lendo há pouco tempo um site da Anistia Internacional que fala que o regime hoje atual do Talibã é o mais cruel, o mais opressor para as mulheres do mundo. A despeito de termos outros regimes extremamente também repressivos, como na Arábia Saudita, né, em vastos lugares, até inclusive do Oriente Médio, especificamente, o Talibã em si, a prática que ele está chegando, o nível que ele está chegando com as mulheres, foi o que a Meryl Streep falou. Hoje, no Afeganistão, um esquilo tem mais direito que mulheres, porque um esquilo consegue entrar num parque e andar pelo parque. As mulheres foram proibidas de entrar em parques no Afeganistão. Hoje, um gato tem mais, uma gata fêmea tem mais direito que as mulheres, porque uma gata fêmea pode andar na rua e ter o sol a tocar na sua face. As mulheres não podem, porque elas não podem mostrar a sua face. Hoje, um cachorro que lata tem mais direitos que as mulheres, porque eles podem emanar voz num local público. As mulheres no Afeganistão não podem mais, estão proibidas de falar e cantar em lugar público. Então, a despeito de nós termos muitos avanços em muitos ordenamentos, nós ainda temos esses retrocessos vorazes em pleno 2024. Praticamente, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler ou de assistir, eu recomendo, eu já li e já assisti a série. Já li os livros, já assisti a série do Conto de Aia, né? Handmaid's Tale, que é excelente, é muito da Margaret Atwood, ela fala exatamente sobre isso, parece que é uma questão fictícia, mas o que está se vivendo ali no Afeganistão parece que é extremamente o livro dela, né? Então é muito importante a gente estar sempre enfatizando novamente os direitos que cada mulher tem. E sim, essa questão da dependência emocional é algo que está muito cravado nos crimes, a dependência financeira, demasiadamente, e a emocional também. Porque, por exemplo, eu já fui procurada por muitas mulheres, já fui procurada por vários níveis, mas eu já fui procurada por mulheres aqui em Portugal que foram vítimas de violência doméstica, que tinham condições financeiras, que trabalhavam, que eram independentes, mas a pergunta delas, eu já recebi essa várias vezes, já coloquei no meu Instagram, e vira e mexe eu tenho que revisitar esse tema pela recorrência que ainda tem das perguntas, é o quê? Doutora, o meu namorado, o meu marido, o meu companheiro praticou violência doméstica, mas ele é uma boa pessoa, doutora. Eu quero tirar o processo, como é que eu faço para tirar a queixa? Doutora, meu namorado foi detido, a gente só teve uma briguinha no final de uma festa e aí ele está detido. Ele não é uma má pessoa, doutora. Eu preciso tirar a queixa. Como que eu faço? Eu não quero que esse processo continue contra ele. E são mulheres, isso que eu estou dizendo para vocês, essas são sim mulheres que não estão dependentes financeiramente desse homem. Mas criou-se ali uma redoma de um relacionamento tão tóxico e doentio que essas mulheres acabam tendo uma dependência emocional. Que aí o que acontece? Objetivamente, uma dependência financeira tem uma solução objetiva, né? Dependência financeira, independência financeira, arrumar um emprego, ou né, qualquer coisa que envolva ali ela se libertar financeiramente, digamos, daquela pessoa. Já emocional, como que faz? A pessoa primeiro precisa tomar consciência que ela está naquela dependência. E aí o interessante de falar é que em Portugal não tem como desistir da queixa. Tá? Tal qual no Brasil, que é um crime público condicionado à representação, em Portugal, na verdade, é um crime público. Seja a vítima a denunciar, seja o vizinho, seja uma pessoa testemunha que a gente chama testemunha de viso, que viu a briga, ligou para a polícia foi lá e prendeu. É um crime público. Instaurada a investigação, não há como, meramente por uma manifestação da vítima, a investigação parar, o processo parar contra aquela pessoa. O que muitas vezes é feito é notificar, colocar a termo
que a vítima não mais deseja que o processo continue, a despeito dela não ter ali autonomia para fazê-lo ou deixar de fazê-lo, mas ela consegue fazer uma manifestação, colocar no processo e dizer que não tem nada contra a suspensão provisória do processo. Aí, não vou entrar nisso, é muito técnico, mas vamos dizer que é um instituto da lei processual penal que pode trancar um inquérito para crimes cuja pena superior não ultrapassa 5 anos. E no caso da violência doméstica, não ultrapassa 5 anos, aqui, o 152. Então, é cabível a suspensão provisória do processo e as vítimas repetidamente se manifestam a favor de serem aplicados ao arguido a suspensão provisória do processo. Doutora Joyce. Então, mas sabe por que que eu acho que isso também acontece? Fora a dependência emocional, é a relativização do crime. Por quê? Porque a pessoa é tipo assim, olha, eu vou aqui furtar. Ah, mas é só uma canetinha. O que que tem? Não, é um furto, seja de uma caneta, seja de um carro, seja de dinheiro, de 1 euro ou 100.000 euros. É igual o crime de violência. A questão é a relativização. Ah, mas ele só agarrou meu braço assim com força, me sacudiu. Mas tudo bem, ele é gente boa. Então, assim, eu acho que a questão também vai um pouco para esse lado das pessoas acharem, quem vive, na verdade, nessa realidade, às vezes viu o pai fazendo isso com a mãe, às vezes conviveu nesse ambiente tóxico e acha que aquilo ali é uma coisa normal. E não é normal. Então, por isso é que vem esse outro lado. Ah, ele fez isso, mas ele é super gente boa, ele trabalha, ele é muito carinhoso comigo. Isso só acontece de vez em quando. O que que tem? Então, eu acho que é um pouco dessa questão mesmo de você conscientizar que, independentemente do grau que isso aconteça, é violência e ponto. E se não for certeiro, de repente, cortar ali na primeira vez que faz, começa segurando um braço por ciúme na saída de uma boate, que foi o exemplo aí que você estava dando, e no final o cara tá espancando. Então, assim, é essa questão mesmo de dizer não é não, como o pessoal até virou, né, uma questão dessa na época do Brasil, e é, nada, eu acho que não pode nada, não pode nem de um aperto no braço a, enfim, coisas piores que pode desencadear essa questão. Eu acho que é uma questão aí e pega um pouquinho, e também eu falo que entra mais um dedinho da responsabilidade da mulher, né? Não a responsabilidade no mau sentido, é no bom sentido mesmo. Por quê? Porque as novas gerações, elas têm que saber ter esse limite do que é até onde chega a violência, até onde vai o direito do outro, independente do gênero. E nós estamos falando de diferença de gênero. Nós estamos falando aí de uma agressão contra um gênero. E é algo que vem repetidas e repetidas gerações. Então, muitas mulheres até ensinavam os seus filhos a manterem um comportamento machista sem nem saber que aquilo era ruim. Então, é plantar realmente a semente, porque a gente tem aí uma formação, e a partir do momento que nós temos uma formação, e eu, como um homem, eu gosto muito de abordar o tema das minorias de uma maneira geral, porque eu fui ensinado a respeitar. Então, eu fui ensinado a admirar uma mulher sem precisar agredi-la moralmente, ou então assobiar para ela, ou falar alguma coisa do gênero com uma cantada bem esdrúxula, que eu não vou falar nada aqui num vídeo. Mas isso é algo que você, quando tem esse exemplo dentro da sua casa, você tem que colocar isso para frente. Porque as pessoas e os jovens, principalmente hoje com a internet, os jovens estão muito permeáveis a isso. As meninas, as mulheres, não importa de que classe social, elas têm que saber que elas têm o mesmo direito, que existe um limite de violência, uma violência moral, uma violência física. Existem leis, elas têm que ser utilizadas, porque o próprio Estado, a gente só pode exigir que o Estado tenha atendimento melhor,
que vá dar um apoio adequado para uma vítima, porque tem muitas vítimas que mandam suspender o processo, como a doutora Marcela falou, mas que fazem isso porque muitas vezes se sentem desprotegidas, elas não têm mais coragem de ir adiante. Mas a gente precisa justamente de forçar isso a acontecer. E a gente só consegue forçar isso a acontecer com exemplos e com situações e com mulheres que são verdadeiras heroínas e que se colocam aí perante a sociedade para servir de exemplo. Sim, eu concordo plenamente com ambos os doutores e eu acho muito pertinente também só realmente enfatizar que a violência ela é escalonável. A gente vê isso em todas as áreas, né? Toda a criminalidade ela pode ser escalonável, toda a maldade pode ser. Por isso que, por exemplo, tanto no Brasil como em Portugal, me veio esse exemplo, né, na mente, porque eu lembro até que na defensoria a gente pegava muito caso de ameaça. No Brasil, artigo 147. Aqui, salvo engano, é 140 alguma coisa também, não lembro agora direito, mas aqui também tem um crime de ameaça. E o crime de ameaça é o quê? Por que que o legislador penal escolheu tipificar criminalmente o crime de ameaça? Porque ele adianta a tutela. Ele fala assim: bom, se essa pessoa está falando isso, a probabilidade dela fazer alguma coisa depois, ele não espera acontecer a ameaça. Ele já criminaliza, ele antecipa essa tutela penal. Por quê? Porque sabe-se que a partir do momento que a pessoa está propensa a fazer o mal, aquele mal, digamos, mal estou falando no lato senso, pode vir de fato a se concretizar. Então, nenhuma vítima de violência doméstica, ela acordou com um tiro. Ela acordou com um tapa na parede. Ela acordou com um cara jogando um copo no chão. Ela acordou com um grito falando: você tá feia, você tá burra, você tá gorda. Então, ninguém acorda com um tiro na cara. Não vou dizer ninguém, né? Porque, enfim, existem situações para tudo nesse mundo. Mas é muito importante nós, como profissionais do direito, fazermos esses alertas, falarmos dos canais. Inclusive, eu gostaria que, antes de encerrarmos, só de deixar gravado que em Portugal especificamente, né, que é onde a gente está a atuar, que nesse momento também atuo na área criminal somente aqui na área criminal em Portugal, e nós temos alguns canais para que você possa entrar em contato. Se você foi vítima de violência doméstica, você pode mandar um SMS para 3060 3060 3060, se for mais fácil para você. Esse é um lugar de a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica. Você manda esse SMS 24 horas, 7 vezes por semana, e você vai ter ali um pronto atendimento. Ou procure uma polícia judiciária perto de você. Entre com uma medida urgente prevista na Lei 112, que pode trazer o afastamento dessa pessoa, que pode trazer uma teleassistência. Existe o botão do pânico para vítimas de violência doméstica, que são muito aplicados em Portugal, onde a vítima tem um aparelhinho que ele apita se o agressor chegar perto dela, e esse apito vai para as autoridades policiais. Então, existem aparatos para você, vítima. Entre em contato com a APAV, Associação de Apoio à Vítima de Violência. Entre em contato, essa associação pode lhe fornecer vários esclarecimentos, inclusive jurídicos, se você não tiver, nesse momento, dinheiro para pagar um advogado particular, psicossocial, existem vários aparatos aí. E também tem o telefone 800-202-148. 800-202-148. Também 24 horas, 7 vezes por semana. Você que foi vítima de violência doméstica, está sendo, ou queira reportar algo, por favor, procure um desses canais ou mesmo uma polícia judiciária. Faça queixa. Não deixe, como a gente enfatizou aqui, que isso escalone para outro patamar. Nós É temos a isso. questão daquele movimento internacional, do movimento com as mãos, não é isso? Que você faz para avisar, exatamente. Sim, exatamente. Exatamente. Então, pronto. Então, acho que isso é muito importante, porque você faz isso. Eu já fiquei sabendo de vários eventos que nós estávamos presentes, enfim, que todo o staff estava preparado para observar as mulheres para saber se elas estavam fazendo isso. Sim, sim, Então, o que acontece? Isso é muito, muito importante, porque a pessoa muito. às vezes está numa situação pedindo ajuda e ela precisa estar o mais protegida possível, né? Ela precisa Exatamente. na hora de fazer a denúncia, ela tem que estar totalmente anônima, ela não pode dar o alarde, né? Porque ela precisa ser retirada de repente da situação sem ser agredida, não é? Então, Exato. assim, nós vamos partir para o encerramento. Eu acho que o que está na internet está eternizado,
Nós temos aqui uma linda informação, nós temos aqui dados de campanhas e de locais onde efetivamente as pessoas podem fazer a sua queixa. E lembrando que em Portugal, violência doméstica não é só contra o gênero feminino, é violência de gênero. Então, é qualquer gênero. Então, os canais de violência servem para todos. E vamos Exato. estar aqui debatendo esse tema aqui muitas e muitas vezes, porque as minorias elas têm que ser sempre protegidas. E a gente só protege mediante informação, disseminando a informação e a educação. Perfeito. E eu quero dizer, para não deixar passar, aproveita a oportunidade de ter nascido num país ou estar vivendo num país livre, num país democrático, diferente das mulheres do Afeganistão, que não têm escolha atualmente. Infelizmente, elas estão numa situação subjugadas ali, e se tiverem escolhas, na verdade, vão morrer. Talvez algumas prefiram a morte do que a situação. Então, não deixe para amanhã, não deixe passar essa situação, lute pela sua liberdade, aproveite que está em um país que protege, que tem lei específica, e estamos todos aqui para apoiar. É isso. Não deixe para amanhã. Doutora Marcela, suas palavras finais. Eu quero agradecer a todos mais uma vez pela oportunidade, a gente falar num tema tão importante, tão vasto, que eu tenho certeza que se dessem 3 horas, a gente ficaria 3 horas. Se dessem 1 hora, a gente ficaria uma. Se dessem 10, a gente ficaria 10. Não é um tema esgotável. A gente deu apenas uma pincelada, mas acredito que já possa trazer ali à tona mais uma camada de conscientização, não apenas para as pessoas que são vítimas, mas para pessoas que conhecem vítimas, né? Hoje em dia, em briga de marido e mulher, todo mundo mete a colher. Então, vamos lembrar disso, já é ultrapassado, né, a questão de não meter a colher. Meta sim a colher se tiver violência, e seja a violência que for, física, financeira, psicológica, emocional. Lembrem que existem vários níveis de violência. Não seja conivente. É aquela máxima, às vezes nos surpreende mais o silêncio dos bons do que o barulho dos maus. Então, não faça silêncio, denuncie. Obrigada, doutor Renato. Obrigada, doutora Joyce, mais uma vez. Muito obrigado. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, pessoal.